Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, sejamos bem-vindos, né, ao nosso encontro de hoje. Com muita alegria, novamente nós estamos aqui. Podemos estar aqui juntos. Hoje eu tive um probleminha aqui no meu notebook, também com o meu celular. Estou usando o celular da Célia hoje, né? Mas de qualquer forma nós estamos aqui, né, juntos, nos reunindo, passando a nos reunir com bastante alegria. E assim nós já vamos dando boa noite para você, só que hoje eu vou ter que correr o meu dedinho aqui no celular, né? Então vamos dando boa noite a Márcia Siqueira, que está conosco, a Denise Holland, Edmar José Bueno, o Erickson Falcão, a Sandra Oliveira Vita, né? Todos conosco aí, uma grande alegria, claro. Vamos aqui também, vamos ver aqui a Sônia Martins, dando boa noite, também a Egli Mormillo, a Erickson Falcão, Caio Holland dando aqui também seu boa noite, o Cristiano Pedro, Toninha Pericinoto, né? Todos vocês chegando e sejam todos muito bem-vindos. Nós temos hoje para o nosso Evangelho, iniciando então o capítulo 19, o 19º capítulo, nós vamos ter aqui então, hoje o texto, o poder da fé, o poder da fé, olha, vamos colocar umas flores aqui, isso aí. O poder da fé hoje vai nos falar no Evangelho, e Joana de Ângeles traz-nos a resposta da seguinte pergunta: quais os recursos que nos faculta a oração? Vamos ver então o que, né, Joana nos diz a respeito da oração, que é sempre importante, aliás, fundamental para todos nós, podermos orar, estarmos bem, e isso tudo com a graça de Deus. Então, meus queridos amigos, né, dando aqui o boa noite para vocês, vamos aqui colocar o Evangelho. Vamos ver o que o Evangelho nos fala, vamos ver aqui o que o Evangelho nos diz, e está então no poder da fé. Vamos ver. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo, frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Vejamos então o que nos diz o Evangelho sobre esta colocação, né? No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens. Mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos,
nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se pode combater, que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê que possa vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que nos faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Em um outro caso, ela pode realizar grandes coisas. A fé sincera, verdadeira, é sempre calma, dá paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força, de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova da fraqueza e dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquela que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesma, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem Ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são impingidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhe as qualidades e dá-lhe uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junto a uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais fé. Fé. E aí é que então está a mensagem do Evangelho de hoje, quando nos fala então de fé. E fé é fundamental para o nosso entendimento, para que nós possamos sim conseguir aquilo que queremos. Ter sim o objetivo final a conseguir, mas conseguir com clareza, como se diz, com inteligência, com perseverança. Não aquela fé incerta, que essa fé incerta fatalmente, facilmente acaba se diluindo. O que significa a fé? É confiar. É confiar nos desígnios de Deus, é confiar naquilo que nós dizemos, né? O plano de Deus, de Jesus para cada um de nós. E cada um de nós temos um caminho a percorrer. Cada um de nós tem uma estrada bem definida, essa estrada que é, então, já delimitada, já construída, ainda no plano espiritual, antes de nós virmos para cá. Mas uma vez aqui, devemos sim perseverar e confiar, né? Porque nosso mestre disse, né, naquele sentido figurado que nós vimos, a fé remove montanhas. Mas quais seriam essas montanhas? São exatamente essas dificuldades nossas no dia a dia. Claro que ele falou alegoricamente, tira essa montanha daqui e vai para lá. Né? A não ser pelos movimentos, né, da geologia terrestre, até hoje ninguém mesmo conseguiu tirar uma montanha física daqui e colocar para outro lado.
Então é esse sentido figurado das falas de Jesus que nós podemos entender. Remover essas montanhas é remover os obstáculos que nós temos. Mesmo aqueles obstáculos mais difíceis que nós achamos que não vamos conseguir resolver. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Então, meus caros amigos, é uma luta diária. Removermos essa montanha ou essas montanhas é persistir na fé, mas nessa fé absoluta, nessa fé que faz com que nós perseveremos, que faz com que nós acreditemos. Não é? Nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, né? Que são essas figuras que nós não vimos, nós não vemos, mas estão aí, que nós sabemos. Então, por que não acreditar que podemos mudar aquilo que nós estamos vendo aqui? Aquilo que nós estamos fazendo aqui. E que depende de nossas atitudes, nada mais, nada além do que isso. Né? Boas atitudes geram ótimas consequências. É isso que nós precisamos ter em mente quando vamos tomar qualquer atitude. Raciocinar com cuidado, refletir, pensar, analisar prós e contras, ver se realmente esse é o caminho que nós queremos seguir e lutar para suprir, né? Às vezes aquela necessidade premente de conseguir alguma coisa, mas persistir. Fazer tudo com análise, com critério, como Joana nos fala, reflitamos. Organizemos nossos pensamentos para que nossos atos possam sempre ser os melhores possíveis. E a fé está aí para nos ajudar, né? Então, vamos aproveitar essas boas orientações de Joana de Ângeles e batalharmos em nossos dias. Fácil não é, claro que não é. Nós bem sabemos de todas as dificuldades que nós temos. Dificuldades dentro de casa, dificuldades no trabalho, dificuldades quando botamos o pé para fora, né, de casa, da nossa casa, do nosso território, porque aí estamos sujeitos àquilo que vai acontecer, né? E os nossos destinos se cruzam, claro. Se nós, por exemplo, formos fazer, todo aquele pessoal que trabalha, uma pesquisa de onde vêm as pessoas que trabalham com eles naquele instante, vão ver das mais diferentes localidades, com as mais diferentes histórias de vida, com os mais diferentes objetivos, mas que a vida os conduziu ali. E esse momento em que estão juntos é esse momento de trabalho e de reflexão, né? Então, vamos ver com todo carinho e entender bem a questão do poder da fé. Vamos remover essas montanhas, essas dificuldades, acreditando sempre naquilo que nós realmente podemos fazer. Tá bom? E assim, então, nós vamos aqui, agora com o meu dedinho aqui no celular, né? Vamos ver, dar as boas-vindas a vocês, mas depois eu dou boa noite escrito, como eu costumo fazer a todos vocês, tá bom? Então, a Irene Batista está aqui conosco, o Luiz Petrônio, seja também você bem-vindo aqui com todos nós, a Tereza da Silva Basso, Elizabeth Castro, aqui sempre entra uma coisinha aqui. Valéria Lisboa, o Céus, o Biguaçu também aqui conosco, a Lúcia Celim, também o Elísio de Souza Neto, Tereza de Silva Basso também conosco aqui, muitos outros, Antônio Zamboni, e vamos ver se isso aqui desce, a Valéria Lisboa, como já disse, a Lúcia Celim, né? Rita de Cássia dos Santos também conosco, Francisco Chico Trindade, muito bem, Francisco, e muitos de vocês. Depois, então, eu vou dar uma boa noite, responder com muito carinho, agradecendo sempre a participação de vocês, e claro, torna o nosso encontro mais substancioso, porque são mais pessoas, mais vibrações positivas, pensamentos de amor, de fé, acreditando sempre no nosso querido Mestre, né? Vamos ver então o que Joana nos fala hoje. A pergunta é: quais os recursos que nos facultam a oração? E nós sempre estamos orando, né? Todos nós oramos ao levantar, todos nós oramos ao deitar, todos nós oramos sempre que sentimos necessidade, não importa onde, né? Pode ser paradinho, cantinho encostadinho numa parede, em qualquer lugar, essa oração, essa comunicação com o nosso Pai. E fazemos agora, daqui a pouco, quando nós então encerrarmos nosso encontro de hoje. Mas a pergunta dela é sobre a oração, a pergunta que é feita, né, a ela e que ela nos responde. Quais os recursos que nos facultam a oração? E Joana nos diz:
A oração é o recurso mais acessível para permitir à criatura comunicação com o Criador. Ponte invisível de energias sutis, faculta a união da alma com o genitor divino, por cujo meio esta, a alma, áureas forças e a inspiração para os acontecimentos difíceis da existência. Não altera o campo de lutas, nem impede os testemunhos que favorecem a evolução. Entretanto, brinda resistências para os embates, encorajando e vitalizando sempre. Amplia a visão da realidade, ao tempo em que robustece o entusiasmo de quem se lhe entrega. Quem ora supera tensões e penetra-se de paz. Ela prepara o santo, sustenta o herói, inspira o pesquisador, mantém a vida enquanto projeta a luz nas paisagens em sombra ou enevoadas que se apresentam ameaçadoras. Por mais que sintais pleno, não percas o hábito da oração, a fim de te manteres equilibrado. Ponto. Joana de Ângeles hoje falando para nós os recursos que nos faculta a oração, não é? Porque oramos, não é? E veja só quantos recursos nós ganhamos com o exercício da oração, que aqui nos coloca a Joana de Ângeles. Essa oração, então, é essa emissão de pensamento, esta corrente fluídica que parte de todos nós, quando daqui a pouco nós formos fazer, né? Fazer a nossa oração, parte de todos nós, do íntimo de cada um de nós, do coração de cada um de nós, leva nossos temores ao Pai, leva nossos agradecimentos ao Pai, leva nossas alegrias ao Pai. E essa corrente, ela se espalha. E quando nós pensamos nos nossos irmãos, agradecemos pelos nossos irmãos. Quando nós pedimos bênçãos para fortalecer o corpo físico, porque estão com problemas de saúde, como todos nós podemos ter, né? Quando nós fazemos esses pedidos, pedimos por nossa cidade, por nosso planeta, pedimos pelos outros que sejam inspirados, pedimos proteção ao nosso lar, proteção, fortalecimento à nossa família, pedimos por nossas casas de oração, né, tão queridas, pedimos, claro, também pelos nossos ambientes de trabalho, pedimos por quem nos dá o trabalho, né? Pedimos pela água, essa santa água que está em nosso corpo, 75, 80, as criançazinhas, 90% é água. Então a água é a que nos sustenta e que faz com que nós possamos nos equilibrar mais rapidamente. Ele é o veículo condutor. Então quando agradecemos as bênçãos que nosso Pai coloca na água que beberemos, na água que temos em nosso corpo, todos esses pedidos, todos esses agradecimentos se espalham. São levados até nosso Pai e as bênçãos vêm, são distribuídas por esses nossos irmãos, fazem bem a nós, ao nosso lar, nosso trabalho, a tudo. Quantas bênçãos nós recebemos. E aqui Joana nos fala, né? Modifica a compreensão, o modo de encarar-se os acontecimentos, produzindo sintonia com o divino pensamento, que tudo governa. Quem ora supera tensões e penetra-se de paz. A oração, ela prepara o santo, sustenta o herói, inspira o pesquisador, mantém a vida. Enquanto projeta luz nas paisagens enevoadas, turbulentas, de sombra, que se apresentam ameaçadoras a cada um de nós, nossas dificuldades. A oração é aquilo que nos sustenta na fé e que nos permite, né, com o nosso equilíbrio também, termos boas soluções para os problemas que vêm. Então, confiemos na nossa fé, confiemos na força da oração,
Confiemos em nós mesmos e partamos para a luta, para resolver nossos problemas, para remover nossas montanhas e como as montanhas precisam ser removidas. Quantas e quantas montanhas nós temos em nossas vidas, né? Então ela diz aqui, ponte invisível de energias sutis. Nós somos energia, o nosso corpo é uma fonte, é uma usina de energia, que transforma energia. Faculta a união da alma com o genitor divino, por cujo meio esta nossa alma, nós, como consequência, aure as forças e a inspiração para os acontecimentos difíceis da existência. É como foi falado na questão da fé. Nossos bons pensamentos se espraiam, eles estão imersos neste fluido universal, nesta fonte viva de vida que está dispersa por todo o universo e por onde tudo se espalha. O vácuo material que nós conhecemos, que faz com que os nossos astronautas precisem vestir aqueles trajes quando vão para a estação espacial, quando vão para a Lua, logo logo para Marte, esse vácuo, ele está repleto deste fluido cósmico universal, onde tudo se espalha, onde as energias sutis se espalham, a energia se espalha, pensamentos se espalham. Então vejam a importância de nosso pensamento, a qualidade de nosso pensamento importa e muito. Então, meus queridos amigos, sejamos, cientes de tudo isso, agradeçamos sempre o Evangelho que nos dá essas boas orientações, a Joana de Ângeles que traz essas orientações belíssimas para todos nós, e removamos as nossas montanhas com nossa fé, com nossa oração, agora e sempre. Então, vamos partir para o encerramento do nosso feliz encontro, desta quinta-feira. Espero que esteja sendo ótima para todos vocês e que continue ótima agora, daqui para frente, pela noite, pelo bom reparador sono, com bons sonhos, bons sonhos durante o sono, e que nosso espírito faça com que o nosso corpo se tranquilize, se recupera para o dia de amanhã, porque amanhã é sexta-feira, dia ainda de trabalho para muitos, como todo dia é dia de trabalho, queiramos ou não. Então vamos agradecendo a Deus e vamos pedir por nossos irmãos, que estão lutando para remover essas montanhas das suas dificuldades físicas, problemas de saúde. E aí nós acrescentamos então aqui o José Carlos, também o Gabriel Ruiz Miller, Rosa Pereira Ferreira de Ávila, Fábio Pereira de Ávila, Tennyson Santos de Jesus, Paulo Henrique da Costa Cunha, o Elton Francisco de Lima, o Geraldo Soares de Mello, Rubens Cassiano Rosa, Maria da Consolação Almeida Prado, Pinto, Viviane Leal, Antônio Donizete Neves, Ana Paula Firmino, Maria Aparecida Capellini, Marisa Belmudes, também a Leonardo Henrique, Elaine Peroni, Elisete Caputini, Elizabeth Caputini, Margarida Pucci, Rodrigo Nunes Frare, Tabata Audrey Ruiz, Ronaldo Cabral dos Santos, Luciano Batista da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Arlindo Joaquim da Silva, Richard Firmino Castro, também o Giovanni Araújo Barreto, a Osni Belotti, a Ivonete Bueno Quirino, todos os nossos queridos irmãos e estes que vocês têm em sua mente, que vocês conhecem, amigos de vocês, parentes de vocês, aqueles que vocês ouvem falar, aqueles que pedem também por aqui, todos nós, em nossas memórias, este momento de oração por todos eles, assim como os nossos queridos aniversariantes de hoje. Olha, como não, olha aqui, Geliana Oliveira, Alceu Félix, Márcia Belotti Bianchim, é a Márcia, esposa do Valdir aqui de Americano, um grande abraço. Também a Thaís Tescaro, que nós conhecemos desde pequenininha, Então, nosso abraço para você, Thaís, para você, Márcia, com bastante carinho para vocês todos, assim como também com carinho para o Alceu, para a Geliane, bênçãos e bênçãos do Criador para todos vocês, muita saúde para todos nós. Vamos então para a nossa oração, para o nosso encerramento.
aquela água abençoada, né? Que vai ser fluidificada pelas bênçãos de nosso Pai também. Toda água é abençoada, com certeza, né? Então, meus queridos amigos, nesse início, né? Vamos naquele silêncio aqui, vamos torcendo para que tudo dê certo na nossa sonoplastia também. E vamos para a nossa oração. Se não tiver música, é o silêncio do coração, é o silêncio da alma, é a comunicação ao nosso Pai. Então, oremos com o coração, com muita fé, com muito, muito amor. Não é? É assim que precisamos. Pai, querido Pai de todos nós, Pai de nossa vida, Criador de todos nós, encarnados e desencarnados, Criador de todos os seus filhos espalhados por este planeta, espalhados pelo seu imenso universo, Senhor de todos os sóis, de todas as estrelas, de toda a vida, aqui estamos agradecendo pelo dom da vida que nos concedestes a todos nós, seus filhos, e agradecemos, Senhor, claro, a companhia em nossas vidas de nosso querido Mestre Jesus, o olhar amoroso de nossa querida Mãe. E agradecemos, felizes, por todos os seus filhos que abraçaram a difícil missão da encarnação neste mundo, porque este é o caminho para a evolução, para o progresso, para a redenção dos erros. E por isso agradecemos, Senhor, por aqueles que nascem neste dia através de seus abençoados pais. Agradecemos por aqueles que hoje aniversariam felizes por mais um ano. Agradecemos porque aqueles que partem, aqueles que partiram, aqueles que estão no plano espiritual, Pai, aproveitaram sua passagem por esta vida, trazendo a vida a outros espíritos, trazendo alegria durante o crescimento, durante as orientações, amando, sendo amados. E este amor nós levamos até todos eles, aqueles nossos entes queridos que estão no plano espiritual. Obrigado por estarem conosco. Obrigado aos nossos irmãos que os acolhem. Obrigado, sim, ó Pai. Obrigado por nossa família, onde nos reunimos. Nos reunimos para juntos podermos crescer, para juntos podermos acertar situações anteriores tão complicadas para nós, para juntos nos amarmos. Obrigado, querido Pai, pelo nosso planeta. Obrigado, querido Pai, pelos dirigentes de todas as nações para que cresçam na fé, cresçam pelo seu povo, cresçam pelo seu amor. E pedimos, Senhor, por todos os seus filhos encarnados e desencarnados. Pedimos por todos aqueles que estão no bom caminho, que sejam perseverantes em sua fé, em suas orações, nas boas ações. Pedimos por aqueles que estão lutando para retornar ao bom caminho, que sejam fortalecidos. Pedimos por aqueles que não se encontram no caminho tão bom, segundo suas orientações, Senhor, que sejam fortalecidos, iluminados, para que consigam sair das situações difíceis em que se encontram. Pai, querido Pai, agradecemos pelos nossos lares que protegeis, agradecemos por todos nós, agradecemos sim sempre pela água que bebemos, que beberemos, que nos equilibra e nos dá vida. E assim, ó Pai,
elevamos a vós esta oração. Oração amada, oração tão ricamente dita a vós, tão generosamente trazida a nós pelo querido Mestre Jesus, que conosco está, que nos ampara, que nos abraça, que nos apoia, que conosco diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, ó Pai. Porque vosso é o poder, a honra por toda a eternidade, a glória infinita, misericordiosa e amorosa para com todos nós. Por isso vos agradecemos e vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz esteja sempre, sempre conosco. Esteja assim, ó Pai, com todos os seus filhos em nossos lares. Porque vosso é o reino, o poder e a glória. Que esteja com aqueles que para nossos lares vêm e com todos aqueles com que nós nos deparamos em todos os instantes de nossos dias e de nossas vidas. Sejamos portadores de sua paz, de seu amor, luz que ilumina o caminho daqueles com quem nós nos depararmos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Glória a vós, para todo sempre. Agora, por toda a eternidade. Obrigado de nosso coração, que está sendo habitado por seu amor e por sua paz. Fontes de luz que queremos ser para aqueles que estão conosco. Que assim seja, agora, para todo sempre. Então, meus amigos, olha que maravilha, podemos orar, né? Juntar nossos pensamentos, fazer esta oração a todos que precisam, como todos nós precisamos e como precisamos, que nos fortalece, que nos alegra, que nos dá paz, né? Então, felizes somos por podermos assim fazer. Felizes por todos vocês que estão conosco nesse instante, desde o começo, que chegaram agora, mas que estão conosco. Felizes também por todos aqueles que irão dar aquela espiadinha, né? Olhar, ver, ouvir um pouco, ouvir bastante, ouvir a oração e participar, mesmo depois, não tem problema. Então, para todos vocês, de coração meu e da Célia, aquele abraço, coração a coração, aquele beijo grande de alegria e satisfação por estarmos juntos, e tenham todos uma linda noite, uma noite de paz, de tranquilidade, onde o nosso coração e o nosso pensamento seja um campo onde a paz esteja sendo florida e alegrando os nossos dias. Beijão muito grande para vocês. Amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, com vocês e com todos os bons espíritos que nos inspiram e nos dão a paz em nossos dias. Até amanhã. Paz e bem. Repartam essa paz, porque a paz do Senhor seja sempre conosco. E ela está. Fiquem bem. Até amanhã.